No vídeo dessa semana, eu resolvi continuar falando sobre um assunto que eu tratei por meio de um texto que eu fiz na semana passada e que está lá no meu feed. Se você se interessar, minha sugestão é que você vá até lá e leia sobre carisma. E no post eu coloquei uma frase do Daniel Goleman que descreve uma pessoa, o que é ser uma pessoa carismática e o que ela gera de efeito no outro com esse tal desse carisma. Eu resolvi continuar tratando desse assunto agora por meio deste vídeo, porque desde que eu comecei a estudar comunicação no sentido do desenvolvimento da performance comunicativa, o tema carisma me aparece de uma forma muito importante, porque todas as vezes que eu estive ou que eu me coloquei em algum curso de autoconhecimento que falasse sobre a minha personalidade, de alguma forma chegava para mim que a minha personalidade não era uma personalidade que me trazia muito carisma, que eu não tinha essa característica na minha comunicação. E aí eu passei a ficar muito intrigada e muito curiosa a respeito desse tema, inclusive para saber na prática o que significa ser uma pessoa carismática. Eu, por ser uma pessoa, eu me reconheço como uma pessoa mais introvertida, fez sentido realmente, porque o carisma ele está mais ligado, é uma característica que está mais ligada a uma extroversão, a uma comunicação que vai bastante para fora, diferente dos introvertidos, como eu me considero, que tem uma coisa mais reflexiva, um pouco mais interna, uma energia que vem mais internamente, vamos dizer assim. Só que comecei a estudar o tema carisma e comecei a entender que para ser uma boa comunicadora, eu não necessariamente precisava ser uma pessoa carismática. Existem pessoas carismáticas que são excelentes comunicadoras, mas não é uma relação necessariamente direta. Existem pessoas introvertidas que também são excelentes comunicadores. E aí eu passei a estudar sobre isso e eu descobri algumas coisas que eu coloquei nesse texto que eu publiquei na semana passada, mas descobri algo que para mim, na prática, na minha prática comunicativa, foi talvez a dica mais importante ou o conhecimento mais importante em relação a isso. Eu descobri que talvez eu não precisasse me tornar uma pessoa carismática, como eu falei, mas que eu podia trazer uma característica da pessoa carismática para minha comunicação, que é a expressão facial convidativa, ou seja, sorrir mais. Eu descobri nos meus estudos sobre carisma que as pessoas carismáticas têm algumas características e uma das primeiras características é serem mais sorridentes. Então repare numa pessoa que você considera carismática e veja como ela entra no ambiente já com uma expressão facial convidativa, um sorriso aberto, ou começa uma reunião no ambiente online já com uma expressão facial também convidativa. E eu comecei a praticar isso. A Amy Cuddy, que tem alguns vídeos no canal TED bem interessantes, ela tem uma frase que é: finge até que se torne verdade. Ah, quer dizer que eu vou começar a fingir? Não, mas em relação à nossa linguagem corporal, nós temos algumas mudanças de comportamento que podem nos levar a um novo hábito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sorrir mais. E a partir do momento que eu comecei a sorrir mais, eu comecei a ver que as pessoas se conectavam mais facilmente a mim. Então, eu não tinha me tornado necessariamente uma pessoa carismática, mas eu tinha colocado a expressão facial mais convidativa na minha comunicação. A minha dica aqui, a minha sugestão é que você experimente. Se faz sentido para você, experimente sorrir mais, mesmo que no começo você se sinta desconfortável, porque não é natural para você. Insista, sorria e você vai ver as mudanças que isso traz para a conexão que a gente faz com o outro.